Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Pô, pessoal, vou confessar uma parada pra vocês. Eu nem falo bordão, tá? Mas eu falei em respeito aos 120 anos de história que o Fluminense tem. A história do Fluminense não foi escrita hoje, nem por esses jogadores atualmente que estão aí, essa direção, esse treinador, enfim. Ela é escrita desde lá de 1902, então em respeito a essa história, eu fiz o bordão de hoje. Porque eu tô indignado, tô revoltado, puto né? Pra não falar um palavrão aqui, vocês sabem como é que termina essa frase. Puto como todo torcedor tricolor está. Dei uma pincelada aí na live do pós-jogo do Vilela, do André, do Sentimento Tricolor, e do Gabriel Amaral. Ainda não vi os outros, mas eu tô afastado aqui, né? Tem tempo que eu não posto vídeo, porque semana passada foi uma correria muito louca com trabalho e meus outros filhos vieram pra cá. Arthur e Manu vieram somados ao Frederiquinho, então eles tomam muita atenção minha. Graças a Deus, né? Não tô reclamando. E aí eu dei uma ausentada aí no canal. Mas, cara, eu até tava tão indignado que eu não ia gravar nada hoje, mas eu falei, não, vou ter que gravar, cara, vou ter que falar. Primeiro eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte, eu jamais vou ser aquele torcedor, né, como a gente conhece aí as dúzias, que fala uma determinada coisa sobre um time, sobre um jogador, sobre um treinador, ou até mesmo sobre um dirigente, e fica torcendo para que aquela coisa que ele falou, mesmo sendo negativa, aconteça, para que ele possa olhar na cara dos amigos, ou chegar lá no grupo de WhatsApp e falar, tá vendo, eu tenho razão. Um exemplo, ele fala mal de determinado jogador, aí o cara joga uma partida boa, 2, 3, 4, 5 boas, aí ele fica calado no grupo. Quando o cara joga sexta, ele fala, aí tá vendo, falei que esse cara não joga nada, eu tinha razão e tal. E ele fica torcendo para aquele jogador fazer besteira para ele poder falar. Eu não sou assim, tá? Quem me acompanha aqui no canal, assiste os vídeos aí sempre, jamais vai chegar para mim e falar assim, pô, o Leandro Goulart, você, ou Leandro, como preferir, pô, você, quando o time ganha, tá tudo bom, quando o time perde, o trabalho todo tá no lixo. Ninguém vai poder falar isso para mim, quem acompanha o canal. Vamos voltar lá naquele vídeo que eu gravei para falar sobre a especulação de qual treinador ia ser técnico, ia vir pro Fluminense. E eu falei o que sobre o Diniz? Eu vou repetir aqui. O Fluminense, ele não contrata treinador, né, pela sua capacidade, pela sua qualificação profissional. Ele contrata de acordo com a nacionalidade. O presidente deixou isso bem claro. Se o cara for estrangeiro, pode ser o melhor técnico do mundo, com o melhor preço do mundo, melhor custo-benefício, que ele não vai contratar por causa da nacionalidade. Ele só contrata brasileiro. E aí eu fiz uma eliminação, né, de nomes que estavam especulando. Falei, BKSS nem sonhando. Vojvoda nem sonhando, porque os caras são argentinos. Sobrou Renato e Diniz. O Cuca, né, não ia treinar ninguém, sobrou Renato e Diniz. E eu falei que eu não gostaria de nenhum dos dois, porque o Renato eu entendo como um cara que não gosta de trabalhar, de estudar, de se aprimorar, de se aperfeiçoar, e a profissão de treinador exige muito isso, seja qualquer esporte. E o Diniz, eu falei exatamente isso que eu vou repetir agora. Ele engatinha numa coisa, num sistema de trabalho onde outros treinadores já estão praticamente voando. Ou seja, para que eu vou contratar um treinador que está engatinhando, entendendo um processo, quando eu posso trazer outro cara que já está muito avançado no processo? Eu falei isso. E aí eu gravei um vídeo também onde eu falei que desde o jogo contra o Ceará, eu via que o Fluminense caiu muito de rendimento. Só que até aquele momento eu não conseguia identificar. Eu achei que de repente fosse por conta da despedida do Fred. Outros de vocês aí falaram, né? Outros amigos falaram, pô, Leandro, deve ser por conta do cansaço e tudo mais. Eu falei, gente, eu não tô identificando isso não, mas beleza, vou dar um crédito a vocês. E com o passar do tempo ficou provado para mim, ficou muito claro para mim que o problema não era cansaço. Gravei um vídeo também falando sobre a questão do Fluminense ter sim opção no elenco, mas o Diniz olha só para um lado. Ele não olhou para o Sub-23, ele não olhou para a base, ele não olhou para outros jogadores que estão ali no elenco, como o próprio Iago Felipe, Calegari, outros jogadores ali bons. Por exemplo, se tem o Marcos Pedro, que joga no Sub-23 para lateral esquerda, enfim.
E ficou provado para, assim, eu comprovei por A mais B que o problema do Fluminense e o problema do Diniz, que a galera fala, né? Pô, o Diniz sempre começa um trabalho bem, depois ele afunda. É porque ele começa um trabalho, óbvio, não tá chamando atenção. Quando o time dele começa a ganhar, o adversário olha para ele. E aí começa a identificar, pô, vamos identificar porque ele tá ganhando. Ah, tá ganhando por isso, então vamos anular. O adversário cria um antídoto para anular o estilo de jogo dele. E aí espera-se, né, como qualquer esporte, em qualquer esporte do mundo, que o treinador tenha o plano B, plano C, plano D, variações. Porque você cria algo legal, dá certo, o adversário vai lá e anula, mata aquilo ali. E aí vem o grande problema. O Diniz não tem esse plano B, não tem esse plano C, não tem esse plano D, não tem. Não tem. Você vai ver, por exemplo, o Fluminense no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, cometendo aqueles erros ali de toquinho na saída de bola. Aí tem adversário que já vem prevenido sobre isso, pressiona a gente e arrebenta com a gente. E tem aqueles que percebem durante o jogo, como aconteceu hoje contra o Atlético Goianiense. E isso aconteceu ao longo de vários jogos no campeonato, contra o Internacional mesmo foi um, contra o Santos. No calor da partida o time percebe que o Fluminense não é nada daquilo, que basta avançar a marcação, que o Fluminense se enrola, e não é por causa de elenco, tá? E o time vai lá e ganha o jogo. Pô, Leandro, mas por que o time se enrola? Cara, qualquer time do mundo que ficar tocando bola ali atrás vai se colocar numa situação de risco. Vai aumentar a possibilidade de errar e entregar a bola para o adversário. A gente fez isso contra o Flamengo pelo menos umas 3 vezes. A gente ganhou o Fla-Flu porque Deus quis, porque Deus está querendo nos últimos tempos aí. E o Fluminense fica com aquele toque ali atrás que não serve para absolutamente nada, não tem objetividade nenhuma. O Fluminense peca em diversos fundamentos do futebol, dentre eles a conclusão. O Fluminense não finaliza bem dentro da área nem de fora da área. E o Fluminense, ele simplesmente não usa um artifício que times do mundo inteiro utilizam e é a principal arma para um time que está vencendo o jogo, que é o quê? O contra-ataque. O Fluminense é um time que proporciona ao adversário o que nós vimos hoje. Ele deixa o adversário atacar o tempo todo e simplesmente esquecer da defesa. Porque quando o Fluminense recupera a bola, seja com o Fábio pegando com as mãos ou com alguém roubando, ele simplesmente não aproveita o fato do time adversário estar todo no campo dele, abafando ele para tentar buscar o gol do empate ou de uma vitória, sei lá. E não dá o contra-ataque. Aí, meu Deus, fica muito fácil para outro time. Imagina você, jogador de futebol, sendo um jogador de futebol, enfrentar um time onde você tem a certeza absoluta que você pode atacar à vontade, ficar com os 10 jogadores de linha no campo do teu adversário, sabendo que o teu adversário não vai produzir um contra-ataque sequer. O teu adversário vai pegar a bola e vai ficar fazendo um toquinho, como ele faz no primeiro minuto de jogo. Só que uma coisa é você fazer isso no primeiro minuto de jogo. Outra coisa é você continuar fazendo isso quando o teu time está ganhando. E outra coisa é você continuar fazendo isso no final do jogo quando o seu time está sendo pressionado, que é a hora de espetar, coisa que todo time faz. Como hoje, por exemplo, o Fluminense quando tomou o segundo gol, já estava perdendo de 3-2, pô, o Atlético Goianiense fez um contra-ataque que o Nino salvou no último segundo. Não dá, pô. Não dá. Eu tô avisando aqui há muito tempo. O Fluminense é inoperante. A palavra certa é essa. O Fluminense não agride o adversário. Eu até coloquei no grupo do Máquina Tricolor. Falei, quem tenta, faz. Quem não tenta, não vai fazer. O Atlético Goianiense virou o jogo porque ele tentou. O Fluminense não tenta vencer os jogos. Até quando o Fluminense vence os jogos, a impressão que eu tenho é que a vitória caiu no colo. Que o outro time não quis ganhar. Ou que o outro time teve muito azar, como foi o caso do Flamengo, onde o Fábio fez milagre. Os jogadores perderam gols cara a cara, foram infelizes nas finalizações. Quer ver outro exemplo aqui, só para fechar essa ilustração? Cara, todo time, isso é universal, que tá perdendo um jogo, ele vai para o quê? Para a tática do abafa. O que é a tática do abafa? É justamente não ter tática. É você dar uma de maluco e partir para cima do adversário no desespero para vencer jogo. Ah, Leandro, só time ruim que faz isso? Não, o Real Madrid ganhou a Champions assim. Quem não se lembra do que ele fez na Champions agora? O mais marcante foi contra o City nas semifinais, onde ele estava perdendo o jogo, deu uma de maluco. O Rodrigo foi lá, conseguiu achar 2 gols e acho que levou o jogo para prorrogação, não lembro. E o City perdeu a classificação para a final por causa disso, porque o Real Madrid fez uma tática que qualquer time do mundo faz, seja o mais pobre ou o mais milionário. Cara, o Fluminense sequer faz isso. O Fluminense, vocês vão estar vendo meu vídeo aqui, vão lembrar, diversas vezes está perdendo o jogo
e joga como se estivesse ganhando, dando toquinho atrás. O camisa 10 pegando a bola no meio, ou outro jogador pegando a bola no meio e recuando pro zagueiro. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, a gente perdendo o jogo. O Fluminense não faz a tática do abafa, coisa que nem precisa ter tática para fazer. Por isso que eu coloquei lá no grupo. Os caras tentaram o tempo todo, pô, buscar o gol, conseguiram, a gente não tentou. O Fluminense faz gol e simplesmente para de jogar, acabou. Foi assim em vários jogos do campeonato. Agora tá aí, todo mundo indignado, revoltado. Aí o André até citou que o Diniz errou nas modificações lá, nas substituições. Eu nem reparei isso. Confesso que eu assisti o jogo do aplicativo do celular, porque o Frederiquinho estava assistindo programa de criança na televisão. Eu fiquei vendo o celular, minha mulher conversando comigo, eu não estava prestando muita atenção nas substituições, no panorama ali do jogo. Mas é isso. Assim, procurei aqui não xingar, não ofender jogador, não ofender treinador, respeitar, né, os caras, respeitar a família deles, não vou xingar igual outros fizeram, também não estou tirando a razão. O torcedor que está xingando aí, seja no YouTube, seja no grupo de WhatsApp, seja na conversa de amigo, tá mais do que certo mesmo, tem toda a razão. Mas eu queria só externar isso daí. O Fluminense, ele não dá expectativa. Cara, vocês vão me chamar de maluco, mas eu viajei pra... Pô, foi pra onde que eu viajei? Com zero expectativa de... Caraca, a última viagem que eu fiz acho que foi contra o Corinthians. Eu sabia que não ia passar. O jogo contra o Atlético Mineiro, agora no Mineirão, eu não viajei, mas eu sabia que o Fluminense não ia ganhar, pô. Sabia. Cara, o Fluminense, eu posso estar cometendo uma injustiça gigante aqui. É o único time do campeonato, tá? Aliás, o Fluminense, vou refazer o que eu falei. O Fluminense é um time que, sendo o vice-colocado da competição, enfrenta um adversário com um time inteiramente de reserva, como o Atlético Paranaense, que enfrenta um time que acabou de vir de uma eliminação para o Melgar, como o Internacional, que enfrenta um time cambaleando das pernas, que acabou de perder para o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, que enfrenta um time rebaixado, como o Atlético Goianiense, e não me dá a esperança de ganhar. Qualquer outro time nessa situação, pô, vice, segundo colocado do campeonato, vai enfrentar os times que eu citei nessa situação, você fala o quê? Vitória, pô, não tem como. Vai ganhar. Porque simplesmente é só chegar lá e fazer o trabalho. Só que o Fluminense não faz o trabalho, o Fluminense não quer. O Fluminense não demonstra atitude, o Fluminense é inoperante. O Fluminense é inofensivo. Isso é maluquice. Como um time que é vice-líder do campeonato enfrenta o Atlético Goianiense rebaixado e ele sequer dá esperança para mim e para muitos aí de ganhar. Tu pega aí o Internacional, foi lá que o Atlético Goianiense ganhou. Tu pega qualquer time que tá em segundo, terceiro, tá bem na tabela ali. Se pegar um time eliminado, rebaixado, cheio de reserva, vai lá e ganha, porra. Porque ele fala, pô, meu irmão, os caras estão cambaleando, vamos lá, vamos ganhar. O Fluminense não entra com essa atitude. E aí quem tá me assistindo aí, que é praticante de luta, de natação, de tênis de mesa, de qualquer esporte, handball, vai entender o que eu tô falando. Isso é uma filosofia básica do esporte, é você querer ganhar. Você pode estar bem treinado, você pode ser talentoso, muito. Se você entrar modorrento para disputar sua prova, sua partida, sua luta, você vai perder, você não vai ganhar. O Michael Phelps pode ser o atleta mais bem preparado do mundo. Se ele não pular na piscina com vontade de ganhar, ele vai perder. E aí entra a questão do elenco. Eu não acho o elenco do Fluminense uma baba, como falam. É um elenco que dá tranquilamente para ficar entre os 4 ali do brasileiro. Principalmente após os resultados que conseguiu, estando já na vice-liderança. E agora a gente não tá jogando nem mais competição nenhuma. Eu até falei no grupo agora há pouco do Máquina Tricolor. Falei, pô, peraí, cara, ou eu tô maluco, ou o treinador da seleção tá maluco. Porque se o elenco do Fluminense é uma merda, o que o treinador da seleção brasileira foi fazer 4 ou 5 vezes no Maracanã, ou em outro estádio aí, não lembro, para analisar nosso elenco? A gente tem um jogador que é convocado para a seleção colombiana, a gente tem um jogador que a imprensa argentina pede ele para a Copa, tudo bem, não vai, mas pede, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, por sinal. A gente tem um Ganso voltando aos seus melhores tempos, a gente tem um André cotado para ir para a seleção, a gente tem o Nino, que também estava cotado para a seleção, mas capengou nos jogos, aí acabou não indo. A gente tem o Samuel Xavier em grande fase, Manuel numa grande fase. Pô, esse time é ruim, cara. Ou o técnico da seleção brasileira é maluco, ou eu sou maluco, pô. Um dos dois tá maluco. Porque eu não acho o time do Fluminense ruim, acredito que ele também não acha.
porque ele foi lá analisar para ver o que ele podia tirar de bom da gente. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha, assim, clareado um pouco as ideias de vocês. Espero também que não falem para mim, igual alguns já falaram no comentário aqui, e outros falam no WhatsApp que, pô, Leandro, aí é mole, quando ganha tá bom, quando perde tá ruim. Não, eu tô falando há tempão aqui, pô. Quem tá assistindo o vídeo aí agora, pode confirmar nos comentários aí se eu tô mentindo, se eu já não falo isso há tempos. Mais uma vez, saudações tricolores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.